eu quero compartilhar com você acerca dos pecados que a alma de Deus aborrece. São 6 pecados listados em Provérbios 6, mas um pecado é destacado como o pecado que a alma de Deus mais aborrece. É o pecado mais hediondo aos olhos de Deus. O pecado sempre é maligníssimo. O pecado é uma conspiração contra Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado tem como salário a própria morte. Ele é um veneno mortífero. Ele é maligníssimo. Mas, embora todo pecado é pecado, embora nós não entramos naquele viés de pecados veniais e pecados mortais, porque todo pecado é mortal, porque o salário de todo pecado é a morte, a Bíblia elenca alguns pecados que são abomináveis aos olhos de Deus, até por causa das suas consequências. Então eu gostaria de trazer aqui à sua memória esclarecida o texto de Provérbios capítulo 6, 16 a 19. Eu vou ler esse texto e depois partilhá-lo com você. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. O que é que o Senhor aborrece? São os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. Isso o Senhor aborrece. Mas qual é o pecado que a alma de Deus abomina? O que semeia contendas entre irmãos. Então vamos examinar isso com mais vagar. O que Deus aborrece aqui, listado por Salomão? Primeiro, o texto está dizendo, são olhos altivos. O que é isso, olhos altivos? Isso trata da soberba, do orgulho, da altivez de espírito, do arrogante, daquele que olha o próximo de cima para baixo, daquele que olha o outro de tamanco alto, aquele que se coloca num pedestal, aquele que se julga melhor que os outros, aquele que é egoísta, narcisista, materialista, pensando que o mundo gira ao seu redor, quando não gira, achando que ele tem mais inteligência, mais capacidade, mais talento, mais dons, mais sabedoria, mais predicados morais, ou mais assodado nas aventuras pecaminosas do que os outros. Ele se julga o mais importante, o mais bonito, o mais inteligente, o mais sábio, o mais isso, o mais aquilo. Olhos altivos. Deus aborrece isso. Segundo, ele diz assim, língua mentirosa. É a pessoa que vive mentindo, que não é confiável, cujas palavras não são verdadeiras. Gente que você não pode confiar no que ela fala, no que ela diz, porque ela falseia a verdade, ela torce a verdade, ela omite a verdade, ou ela exagera nos seus registros. É aquela pessoa que está a serviço do engano. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E aqueles que são mentirosos acabam tendo a natureza do seu próprio pai, que é o diabo. E a Bíblia é categórica em afirmar que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. A mentira é um engano, é uma farsa. É uma forma de ludibriar as pessoas,
de falar uma coisa e o que ocorre é o contrário do que falou. E Deus aborrece isso, a língua mentirosa. Deus não pode inocentar o culpado daquele que usa a sua língua não como instrumento da verdade, mas como ferramenta da mentira. Terceiro, está escrito assim: mãos que derramam sangue inocente. Aqui é a violência, é o homicídio, é o assassinato. É a pessoa que olha para o próximo como alguém que deve ser destruído, que não tolera a presença de outro para fazer sombra à sua vida, daquela pessoa que não tem domínio próprio, cuja ira está sempre despedaçando, que não apenas nutre no coração sentimentos hostis, mas as mãos praticam a violência. Não para matar o injusto, o iníquo, o transgressor, mas derramar sangue inocente. É gente cruel, desumana, injusta, que ceifa a vida até daquele que nada lhe fez. Ou como Caim, se incomoda não com os erros do outro, mas com as virtudes do outro. Porque o que ele está matando aqui, derramando sangue, não é de gente perversa, é de gente inocente. Deus é contra o assassinato. Deus é contra o homicídio. Deus é contra o derramamento de sangue. Deus não tolera aqueles que transgridem o sexto mandamento da lei: não matarás. Mas ainda, o texto diz que Deus aborrece aqueles que têm o coração que trama projetos iníquos. É aquela pessoa que não fala, que mantém a pose, que está, às vezes, nos maiores, melhores e mais luxuosos gabinetes, com ar-condicionado. São os crimes de colarinho branco, das pessoas que fazem as mais brutais perversidades, mas não é a mão delas que aparece. Elas são os gestores do mal. Elas concebem o mal. Os projetos iníquos brotam no coração delas. E essas pessoas vão usar os inocentes úteis para serem o braço da violência, dos projetos tramados nos bastidores, nos quartéis generais, que se refugiam nos prédios mais chiques, nas salas mais bem decoradas. Mas dali procedem os planos de opressão, de corrupção, de violência. Esta é a realidade que você enxerga todo dia, toda hora. Daqueles que talvez deveriam ser os beneméritos da sociedade, são os maquinadores do mal, de conchavos, de acordos políticos feitos nos bastidores, para levar propina, para levar vantagem, para surrupiar o erário público, para gastanças perdulárias. E isso vai afetar lá na frente o pobre, porque isso vai encarecer a vida, vai desassisti-lo de esperança, porque a saúde não chega, a educação de qualidade não chega, as estradas por onde trafegam sucateadas, porque os recursos que eram destinados ao bem comum são desviados para as contas dos paraísos fiscais ou para o bolso sem fundo da corrupção,
porque esses projetos iníquos foram tramados nas reuniões mais seletas, das pessoas mais aplaudidas da sociedade, daqueles que concorrem a pleitos e têm milhares e milhares e milhares de votos, como se fosse a esperança da nação, onde estão tramando nos bastidores, à sorrelfa, debaixo das cortinas do anonimato, os planos mais horríveis, mais perversos, mais iníquos para oprimir as outras pessoas. Deus rejeita isso. Mas tem mais. Veja comigo. Pés que se apressam a correr para o mal. Veja você que correr já é algo célere, rápido, mas esses pés, além de correr, se apressam. Se apressam. Pés que se apressam para correr. Mas não é correr para o bem, não é para fazer o bem, não é para socorrer o próximo, não é para ajudar o necessitado, não é para aliviar o fardo daquele que está encurvado pelos pesos da existência, da escassez, das injustiças. Não, essas pessoas são céleres, são hábeis, são rápidas para fazer o mal. É conhecido no Brasil o fato de que falamos do crime organizado. A sociedade pode estar desorganizada. As autoridades constituídas podem estar desorganizadas. As estruturas do Estado podem estar desorganizadas. Mas o crime não está. Ele é organizado. Porque aqueles que tramam projetos iníquos do coração também têm os pés que se apressam a correr para o mal. São rápidos, não cochilam. É nesse sentido que Jesus diz que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Eles são apressados. Eles são arquitetados. Eles têm domínio nos bastidores. Eles sabem mexer as peças no tabuleiro para que seus projetos iníquos e perversos sejam colocados em prática. E às vezes nós choramos as consequências, os efeitos, mas não combatemos as causas. Às vezes nós ficamos perplexos quando hoje uma pessoa mata o próximo por causa de um telefone celular velho, por um par de tênis. Ficamos chocados quando as nossas ruas são palco de violência. Ficamos desesperados quando você sai de casa e não sabe se volta, porque há assaltos, há sequestros, há arrombamentos, há bala perdida, há invasão domiciliar. Parece que vivemos reféns dentro de casa, porque a criminalidade está solta, porque nos bastidores o crime comanda. Os pés se apressam a correr para o mal, enquanto aqueles que precisam e devem fazer o bem são tão lentos, vagarosos, remissos, lerdos. Deus olha essas coisas. Deus não está indiferente a isso. E a Bíblia diz que Deus aborrece isso. Deus não tolera isso. Deus não aceita isso. Deus não é conivente com isso. Ele não está longe, distante, indiferente. Não, ele está olhando todas essas coisas e chamará todas elas ao julgamento. Mas tem mais. Testemunha falsa que profere mentiras. Aqui a linguagem é a linguagem do tribunal.
Aqui é a linguagem da testemunha. E tanto no passado quanto hoje, há testemunhas que são coagidas, que são ameaçadas, que precisam falar o que o sistema manda que elas falem. E aí, por medo, por pressão, por coação, por intimidação, essas testemunhas acabam proferindo mentiras. E ao proferirem mentiras num tribunal, elas estão condenando o inocente. Elas estão invertendo a natureza do processo. Elas estão pavimentando o caminho de mais violência, de mais injustiça, de mais perversidade. E Deus está presente nos tribunais. Deus está vendo o que acontece nos bastidores, longe das câmaras, para que as testemunhas, em vez de proferirem a verdade, sejam constrangidas a proferirem mentiras. E o texto está dizendo que Deus não tolera esse processo, essa postura, essa atitude de alguém ir para um tribunal como testemunha para defender a causa do inocente e ela chega lá e profere mentiras, omite a verdade, acovarda-se. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi a julgamento, está lá no capítulo 4, verso 16 da sua segunda carta a Timóteo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Covardia. Sabendo que Paulo era inocente, ninguém deu uma palavra sequer em sua defesa. Ele foi condenado à pena de morte, de forma injusta. Porque faltou brio, faltou honradez, faltou coragem para as testemunhas, para proferirem palavras de verdade, de integridade, dizendo: este homem não é um malfeitor, não é um criminoso, ele é inocente. Mas quando os bons se calam, os inocentes padecem. Mas vejamos agora, nessa lista sextupla dos pecados que o Senhor aborrece, o sétimo, a Bíblia diz que esse a alma de Deus abomina. E esse pecado ocupa, portanto, o topo da lista, como o pecado mais hediondo, de consequências mais danosas. E que pecado é este? Provérbios 6:19 diz: o pecado que mais a alma de Deus abomina é o que semeia contendas entre irmãos. É aquela pessoa que tem prazer em falar mal do outro. É aquele correio sem fio do corredor. É aquela pessoa que leva e traz, que sempre levanta uma suspeita, que sempre descobre um suposto erro, falha, pecado, para macular a honra, para cometer assassinato de reputação. É aquela pessoa que, em vez de ser um ministro da reconciliação, é um agente da desavença. Em vez de ser um construtor de pontes, é um cavador de abismos. Em vez de ser um pacificador, ele é um gerador de contendas. Em vez de construir contatos saudáveis, ele provoca fissura nos relacionamentos, adoecendo as relações. Essa pessoa que fica atiçando, jogando gasolina no fogo, trazendo à tona fragilidades do próximo para jogar um contra o outro, para desmerecer o outro, para denegrir o outro,
para desconstruir a imagem do outro, para assassinar a reputação do outro. A Bíblia diz que esse é o pecado que a alma de Deus mais abomina. E nesse momento de mídias sociais em alta, onde no apertar de um botão você pode espalhar uma boataria, uma fake news, manchando a honra de uma pessoa, ferindo a dignidade de outra, levantando suspeitas acerca do caráter de alguém, ferindo com a espada da língua e ferindo de golpes mortais. Deus abomina isso. Aqueles que assim o fazem, é como se alguém subisse no alto de uma montanha e soltasse de lá de cima um saco de penas. Não consegue mais recolhê-las todas. Cuidado, cuidado com as mídias sociais. Não incentive a cultura da maledicência. Não patrocine isso. Não seja parceiro deste pecado abominável. Não contribua para que pessoas sejam destruídas, sua honra seja maculada, seu testemunho seja manchado. O verdadeiro amigo é aquele que confronta em particular e defende em público. É desta maneira que nós nos tornamos filhos de Deus, quando nos tornamos pacificadores. Somos ministros da reconciliação. Devemos fazer o bem a todos. No que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. E assim, nossa vida, nossa palavra, nossa atitude vai engrandecer a Deus, vai abençoar o próximo e vai pavimentar o caminho para uma vida feliz, maiúscula, superlativa e bem-aventurada. Que Deus abençoe muito o seu coração. Eu espero que esta breve meditação possa confortar o seu coração e alertar sua alma para nós sermos instrumentos nas mãos de Deus e abençoadores do nosso próximo. Um grande abraço a você. Um grande abraço à sua família. Deus abençoe.